Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. Meses atrás, na Flórida, um homem está apenas vivendo sua rotina enquanto Peter reflete que as vidas são tecidas por fios poderosos, mas frágeis, e que esses fios são conexões humanas, acrescentando que chamar isso de teia já seria um exagero, e que essas relações formam a base de quem nós somos. Peter continua dizendo que deixou a dele arrebentar, tentando se justificar que não foi totalmente culpa dele, mas logo em seguida se contradiz com honestidade amarga. Nem ele sabe mais e também não importa. Peter está em casa, falando ao telefone sobre protocolos de descontaminação e integração ambiental que, segundo o Tocha Humana, estão indo muito bem. Ele continua dizendo que em poucos dias tudo volta a ser problema de Peter. Ele então admite que ficou longe, muito longe por um tempo, e que também, enquanto esteve fora, outras pessoas tentaram ocupar seu lugar como Homem-Aranha e como Peter Parker, com resultados bem mistos, deixando claro que a sua ausência bagunçou tanto o mundo heróico quanto a sua própria vida civil. A narrativa então muda para um noticiário em The Villages, Flórida, relatando que uma falha veicular combinada a um evento coronário resultou numa cena horrível. Gerald Albrar, 86 anos, morreu atropelado pelo próprio cortador de grama. Ainda no telefone, Peter fala com Ray e Glitch. Ray ironiza que talvez tenha uma parasita terrível e que precise suportar hospitalidade e sorvete por meses, enquanto Glitch dramatiza, dizendo que o tédio é debilitante e o sofrimento imensurável. Peter tenta manter todos sob controle, pede apenas mais alguns dias para decidir os próximos passos e, antes de desligar, reforça que não destruam o edifício Baxter antes do sinal verde. Ao desligar, encara a pilha de correspondências acumuladas e murmura que está trabalhando nisso, reconhecendo que há semanas de carta e centenas de mensagens de voz esperando resposta. Ele decide focar no agora. A cena então corta para o anúncio fúnebre informando que Imogen Killarney, 78 anos, será velada. Homem-Aranha sai para patrulhar, admitindo que pode chamar isso de TDAH, procrastinação ou medo de encarar a realidade, mas nada limpa sua cabeça como balançar pela cidade. Após uma hora e uma rápida surra em criminosos, ele diz a si mesmo que está pronto. Enquanto deixa bandidos presos em teias e ignora provocações, ele apaga sucessivas mensagens de voz, sugestões online, pedidos de Ed Brock, cobranças diversas, repetindo severamente apagar como se fosse um mantra de fuga. Então, ele ouve mensagem da doutora Osmani Milton, perguntando se ele está bem desde o acidente. A palavra o atinge em cheio. Acidente? A narrativa corta para um relatório de toxicologia que aponta alta presença de cetamina na corrente sanguínea da vítima, com o legista observando que, apesar disso, o corpo refletia um estilo de vida sem drogas ou álcool. Peter chega ao hospital, apaga uma mensagem de Mary Jane convidando-o para almoçar. Explica que Brian Ehring é um amigo de infância e o motivo de ele ainda estar no campo científico. Ao se aproximar da ala de isolamento, Astrid o intercepta e avisa que já era hora dele aparecer. Ele pergunta como Brian está e recebe a resposta: dormindo, quieto e entediante. Dentro do quarto, vê o amigo entubado e descobre que o problema é fúngico, consequência possível quando se mexe com flora bioengenheirada. Peter rebate que Brian não costuma seguir protocolos e quer saber o que ele fez, mas a narrativa corta para um funeral onde o orador lembra que Sharon Albrar adorava rir e não gostaria que o riso cessasse, conectando mais uma morte à cadeia de eventos. Astrid o interrompe antes que ele diga algo comprometedor e lembra que ela faz parte do comitê investigativo,
revisando todo o trabalho da micotéria. Há inconsistências no projeto de Peter, e isso basta por enquanto. Ela afirma respeitá-lo como cientista, mas diz que ele é um enigma desde que chegou a Rand Enterprises, e que se o trabalho dele causou o acidente, ela vai descobrir. Astrid continua que nunca foi derrotada por um enigma. Brian abre então seus olhos, e nós vemos 3 pupilas lá. A narrativa corta para o necrotério, onde 2 funcionários comentam a grafia estranha do sobrenome na etiqueta do cadáver. Balançando ao entardecer, Peter lembra que está oficialmente em licença administrativa e que foi chamado ao escritório, mas apaga a mensagem sem responder. Recorda que, ao confrontar Ben por ter assumido a sua vida, ele riu, não por uma grande armação, mas por impulso. As mensagens se acumulam: cobranças, notícias de morte na família, pedidos de Randy, recados urgentes de Ed Brock, um apelo de Mary Jane dizendo que precisa conversar e que está indo levar waffles, além de Miles Morales perguntando se Peter está bem. Ele então responde a todas da mesma forma: apagar. A narrativa então revela o desaparecimento de Devon Albrar e mostra seu corpo sem vida em um tubo de drenagem. Sentado no alto de um prédio, Peter questiona que tipo de vida é aquela. Lembra-se de alguém dizendo que Ed está tentando falar com ele e de um alerta de que Carnificina sabe o seu segredo, enquanto Ben prometia estar no controle. Ao juntar as peças, reage com um "meu Deus", percebendo que a ameaça envolve sua identidade e decisões tomadas em seu nome. Em seguida, um noticiário informa que Gregory Rayleigh, que se dedicava à impressão 3D e aerografia como hobby, morreu em um acidente. Em Bushwick, Ed admite haver algo dentro de si, uma necessidade que, se não alimentada, o adoece. Quando a satisfaz, sente-se bem, mesmo sabendo que isso pode matá-lo um dia. A necessidade se manifesta fisicamente quando um apêndice vermelho atravessa uma barata e começa a drená-la. Ed afirma que tem tudo sob controle, mas a entidade responde que eles controlam um ao outro. O noticiário então relata que uma anaconda consumiu Francine Weilin, 72 anos. À noite, Ed encara a manifestação de Carnificina. Carnificina questiona por que ele está matando vermes, dizendo que isso é indigno e que Nova York é uma selva de concreto com um assassino em cada esquina. Um banquete esperando por eles. A narrativa corta para um acidente em que o freio de um carro alugado falhou. Carnificina insiste que a necessidade cresce independentemente de quantas baratas, ratos ou pombos Ed mate, provocando-o ao mencionar explicitamente Homem-Aranha ou, devo dizer, Peter Parker. Ed reafirma que é ele quem manda, e a entidade responde que todo o poder de fato pertence a Ed, chamando-o de chefe. Ed confirma, ele é. Um noticiário então informa a morte de Cornelius E. Brock III, após ingerir mexilhões, alimento ao qual era alérgico. Em Manhattan, Carnificina exalta a violência urbana enquanto atravessam a cidade, mas Ed o silencia e direciona a ação para encontrar Tormento. Logo depois, surge a notícia de que a senhora Parker Green desapareceu durante uma travessia atlântica. Carnificina escolhe Tormento como alvo, explicando que, segundo os arquivos, ele é um assassino em série e que eliminá-lo pode salvar muitas pessoas. Aproximando-se do apartamento, Ed admite que a cidade dificulta o seu radar por causa da violência constante. Ele ajusta a forma do simbionte para parecer mais apresentável e aceita que vieram para matar. A narrativa então revela que um homem identificado como Ray Lee foi assassinado. Ed aparece na porta e Dylan, o seu filho, reage com um soco, mandando-o embora. Paul, o antigo cônjuge de Mary Jane, intervém, defendendo que Dylan já deixou claro que não quer falar. Ed rebate, o simbionte ri e o conflito familiar explode em poucas palavras, enquanto o noticiário relata que Bradley Brock morreu quando um piano caiu sobre ele. Ed insiste que Dylan ainda é seu filho e pede um minuto.
Paul entra, mas provoca. Ed admite estar passando por desafios e procura Venom, não o filho. Dylan percebe e responde friamente que Venom anda envolvido com Mary Jane Watson. A narrativa acrescenta que um paraquedas se abriu tarde demais para salvar o Sr. Rayleigh. Em Central Park, Mary Jane conversa com Flash sobre sua identidade e descobre que ela contou ao Homem-Aranha, mas a reação dele foi péssima. Ele praticamente bateu a porta e disse que merecia aquilo. A sequência corta para uma manchete de uma ciclista morta em um atropelamento. Mary Jane explica que o Homem-Aranha não sabia que ela quase morreu quando a pulseira Jackpot saiu do controle e que Venom a salvou, mesmo morrendo. Agora, eles precisam permanecer ligados ou ambos morrerão. Flash admite que ficou decepcionado com ele e afirma que não se trata um amigo daquela forma. Mary Jane então pergunta o que ela e Flash são, deslocando a conversa para a relação entre eles, enquanto outro noticiário relata o assassinato de um ator no tapete vermelho. Flash responde que são amigos, talvez algo mais, mas ainda é cedo. Mary Jane brinca com a ideia da caixa do talvez, deixando claro que há interesse, mas sem compromisso imediato. Em paralelo, surge a notícia da morte de Roland Brock. Eles consolidam a decisão de preservar a amizade acima de qualquer romance incerto, brindando ao inventor da caixa do talvez. Em contraste, o Clarim Diário anuncia a explosão de um ônibus funerário da Brock Transport. O telefone de Mary Jane toca. É Paul, avisando que Ed apareceu. Venom reage surpreso ao saber que ele está vivo. A narrativa corta para mais uma morte. Paul admite que deixou Ed falar com Dylan, mas reconhece que ele é perigoso. Mary Jane insiste que não se deixa um homem assim sozinho com uma criança e quer saber se Dylan ainda está ali. Dylan está isolado no quarto, profundamente afetado. Mary Jane decide voltar a casa às pressas. Flash explica que agora lidera a unidade anti-Venom, focada em contenção e resposta a simbiontes. Após Venom se manifestar, ele e Flash conversam sobre o retorno de Ed. Venom acredita ser algo bom, enquanto Flash não tem certeza sobre isso. A narrativa revela Maxine Brock morta. Carnificina pressiona Ed, dizendo que ele tenta mudar a realidade e controlá-lo, mas que não pode. Ed manda ele calar a boca e afirma estar exausto, precisando dormir. A entidade responde com falsa submissão, dizendo que ele é o chefe, enquanto a tensão permanece. Enquanto Ed Brock dorme, um tentáculo desbloqueia o celular com o rosto de Ed. E usando o Void Chat, Carnificina conversa com Tormento, apresentando um novo nome ligado à espiral que conecta Ed e Peter, descrevendo uma família infeliz de 3 espirais que formam um nó. Tormento pergunta qual é o nome, ampliando a conspiração. Uma mulher agoniza no chão antes de morrer, e Tormento confirma o novo alvo ao pronunciar Mary Jane Watson, diante de um mural de fotos conectadas por linhas vermelhas que unem Peter, Ed e outros rostos. Ao olhar a foto dela no celular, comenta que é linda, oficializando Mary Jane como a próxima peça da Espiral da Morte. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!